Oi pessoal, meu nome é Milena e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu vou contar para vocês como eu obtive a aprovação na primeira fase do exame da ordem, do exame 32. O vídeo da segunda fase vai ser o próximo vídeo que vai entrar aqui no canal e eu espero que esse vídeo ajude muito vocês na etapa de vocês, na preparação de vocês para o exame. Para começar, quando eu comecei a preparação para o exame da ordem, o exame 32 foi um exame que ele demorou muito para acontecer, por conta da pandemia. Então eu tive muito tempo para definir qual método de estudo que eu ia utilizar para essa etapa. E o método de estudo era muito importante para mim, porque eu tinha pouco tempo. Assim como acredito que muitos de vocês, eu trabalhava em tempo integral, tinha a faculdade, estava no final da faculdade, então eu não podia escolher um método que não funcionasse ou que eu não me sentisse segura e daí eu tivesse que começar outra coisa do zero depois. Então eu comecei com o método mais comum e mais aclamado pelas pessoas que estudam para o exame da ordem, que foi o método de resolução de questões. O método de resolução de questões, ele é muito aclamado porque as pessoas dizem que quando você responde muitas questões, você decora o padrão da banca. Toda banca tem um padrão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a banca da ordem ainda é FGV. E eles dizem que quanto mais questões você responde, você pega o padrão da banca e as outras questões vão ficando mais fáceis. E assim fica muito difícil de você errar porque você entendeu o mecanismo, o padrão. Acontece que o exame da ordem não seguiu o padrão, o exame 32. E quando eu fui começar a estudar por esse método, eu percebi que quando eu respondia a questão e eu não tinha certeza do porquê que eu coloquei aquele motivo, não fazia sentido na minha cabeça o porquê que eu coloquei aquela afirmativa, eu me sentia que eu estava me auto-sabotando, que eu não sabia, na verdade, a resposta, e eu tinha acertado por puro chute, e que quando chegasse na hora da prova, se caísse uma questão parecida, eu provavelmente ia errar, por mais que a questão fosse formulada da mesma maneira. Então, foi aí que eu migrei para um outro método de estudo, que é o método dos cursinhos. Então, eu ganhei uma bolsa em um cursinho e eu fui assistir as videoaulas dos cursinhos assim que foi chegando mais perto da prova. O método do cursinho, o maior problema do método do cursinho, além do investimento, é que são muitas aulas, é muito conteúdo. Então, as pessoas tendem a não dar conta, porque são muitas horas de aula, é muito conteúdo, são várias matérias. Então, para facilitar o meu aprendizado dentro do cursinho, eu comecei a assistir as aulas em velocidade maior. Então, eu assisti as aulas ou em velocidade 1.5, ou em 1.75, ou em 2. No final, eu já estava assistindo a maioria das aulas em 2. Mas varia muito da matéria, do professor, se você tem afinidade com a matéria. Se o professor fala muito rápido, então isso varia muito. Quando eu terminei de assistir as aulas, no momento que eu ia assistindo as aulas, eu também ia preenchendo um caderno de 10 matérias e esse caderno acabou e eu preenchi mais metade de outro caderno. Então, eu ia escutando e já ia escrevendo. Eu assimilava a informação, escrevia. Eu tenho um estilo de anotação muito específico. É um estilo de anotação que eu desenvolvi ao longo da graduação que eu trago desde a faculdade. E esse estilo de anotação, ele foge do padrão, que normalmente as pessoas ou elas anotam tópicos soltos, né, acerca do conteúdo, ou elas fazem o método do balão, que é você coloca a informação principal dentro de um balão e coloca as informações correlatas em volta, para que na hora que você vê, encaixe tudo. Eu sempre tive um problema com esses métodos, porque quando eu vou revisar essa matéria, algum tempo depois, 2 meses depois, 3 meses depois, eu não consigo juntar as informações que estão nos tópicos ou a informação que está no balão com o que está em volta. Eu não consigo juntar com facilidade essas matérias porque eu não lembro mais. Então, o meu tipo de anotação sempre foi descritivo. Então, ele tem esse âmbito de ligação entre as informações, de modo com que elas façam sentido sem necessariamente eu ter que fazer uma dissertação ali sobre o conteúdo. Então, eu tinha todas essas anotações e chegou o momento do exame. Quando chegou o momento do exame, ele foi remarcado por conta da pandemia. Quando isso aconteceu,
eu até fiquei aliviada, porque eu estava totalmente insegura. Por mais que eu tivesse visto todas as aulas do curso, tivesse feito todas as anotações, eu estava totalmente insegura para fazer o exame. Então, eu comecei a revisar todas as matérias que eu tinha anotado no caderno. Eu comecei a revisar cada dia 3 matérias, ler muito. Então eu comecei a ler várias vezes as mesmas coisas que eu tinha anotado, que eram a base de cada área que cai na prova. Quando isso começou a acontecer, quando eu comecei a ler repetidamente, várias vezes, e até explicar em voz alta, assim, o que eu tinha acabado de ler, como se alguém estivesse ali na minha frente, começou a acontecer uma coisa que eu chamo de conexões mentais de conteúdo. Que é quando você tá estudando uma matéria, você olha uma palavra que te remete a outra matéria. Uma palavra ou um termo, um conteúdo que te remete a outra matéria. E automaticamente vem toda a outra matéria na sua cabeça e você relembra daquilo, assim, aquilo faz sentido pra você e você consegue criar um âmbito de comparação entre as duas coisas. Porque você já viu essas duas coisas em contextos diferentes. Quando isso começou a acontecer, foi quando a segurança começou a vir, porque quando isso começou a acontecer, eu comecei a ter certeza de que eu tinha aprendido, de que o conhecimento estava ali. Porque você consegue conectar informações distintas se você sabe bem sobre elas estão dentro da sua cabeça. Então isso começou a acontecer e eu comecei a ficar cada vez mais segura. Foi aí que eu parti para a resolução de questões. Eu fui resolvendo várias questões durante vários dias e as questões faziam sentido. Porque quando eu não sabia exatamente o que a questão perguntava, eu sabia qual era a base daquela matéria. Então, se era uma questão de direito do trabalho, eu sabia qual era a base do direito do trabalho e eu conseguia ver qual alternativa fazia mais sentido dentro do que estava sendo proposto pela questão. Porque eu entendia o mecanismo do direito do trabalho. Então, foi aí que o método de resolução de questões fez muito sentido pra mim e funcionou muito. Então eu fui fazendo isso várias vezes, resolvendo várias questões, revisando, e aí vinha essas conexões, e aí de repente você lembra de outra coisa, você vai resgatando os conhecimentos da faculdade e vai querendo anotar, vai pensando, e isso tudo é o que gera confiança, é o que gera o que você precisa realmente ter no dia da prova, que é a certeza de que você deu o seu melhor e de que vai dar certo. Ou pelo menos você deu o seu melhor e não tinha muito o que fazer se não der certo. Então, eu sei que quando eu falo tudo isso que eu fiz, parece que é muita coisa. E parece que é muito improvável, né, de dar certo. Porque parece que vai demandar muito tempo, que vai ser muito cansativo. Mas não foi. Esses métodos, eles são bons porque como você sente que tá dando muito certo, porque você sente que você tá aprendendo de verdade, isso vai dando um gás e você entra num ritmo, assim. Aí quando as coisas vão vindo na sua cabeça, estudar fica fácil. Quando as coisas fazem sentido pra você. Então, a minha principal dica nesse vídeo é essa. A maior chave contra a insegurança, contra o medo, contra a incerteza em uma prova é o conhecimento. Então, quanto mais você sentir que você tem o conhecimento, que você sabe o conteúdo, ou que você deu o seu melhor para saber aquele conteúdo, menos medo, menos insegurança você vai ter. E é por isso que o método de estudo é tão importante. Porque depende muito também da pessoa, mas dependendo do método, ele te traz muito mais segurança, porque você aprende muito mais. Dependendo de outro método, você fica mais inseguro porque você sente que você está ali ao acaso. Então, a parte boa do método que eu desenvolvi, que eu realizei para fazer o exame da ordem, é que como a principal chave desse método é o conhecimento, principalmente o conhecimento da base de cada uma das áreas, para que a questão faça sentido para você, vão ter questões, claro, que você vai acertar de plano, só com o conhecimento que você estudou ali, fazendo a revisão, fazendo as questões, repetição, fazendo resumos muito bem feitos, ou obtendo resumos muito bem feitos. E você vai conseguir responder a questão. Mas vão ter questões que você vai conseguir responder
porque você sabe a base, então alguma das alternativas vai fazer muito mais sentido. Então, gente, a preparação é a principal chave para que tudo dê certo. E o modo de preparação é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês e que tenha feito alguma diferença, porque quando você tem o conhecimento, você está pronto para qualquer tipo de prova. Então não tem por que você ter medo do que vai cair na prova. E vai dar tudo certo. Não tem como dar errado quando o que você fez foi se dedicar de todo o seu coração para conseguir aquilo, que eu sei que é o sonho de muitos de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que compartilhe com seus amigos que estão também nessa etapa e que vocês me sigam no Instagram, porque lá no Instagram eu dou várias dicas de como fazer esses resumos. Eu disponibilizo alguns resumos que eu estou elaborando aos poucos, que ajudam muito vocês. E lá também eu foco bastante na segunda fase. Vai sair um vídeo aqui no canal em que eu vou contar como eu passei na prova da OAB, focando agora na segunda fase, que é uma fase em que pouca gente fala, porque o método de estudo é totalmente diferente do da primeira. Não tem muito um padrão assim que você faça e dê certo, então tem pouca gente falando sobre a segunda fase. E lá eu falo bastante sobre isso, como identificar a peça, como ter segurança na hora de fazer a peça e principalmente como começar a fazer a peça. Então, me sigam lá no Instagram, o arroba do Instagram tá aqui embaixo e também tá aqui do lado, que é arroba revisando _o_ direito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários qualquer dica, qualquer dúvida, que eu vou estar respondendo vocês. Um beijão e até a próxima!